Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Leonardo. Tem pouca gente na sala. Acredito que elas devem estar entrando, né? Mas nós vamos começar, que são às 19 horas, né, a nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouco, conforme o combinado, sobre análise crítica de artigos científicos. Na aula anterior, a gente destacou que a MBE ela se baseia na melhor evidência disponível, além da experiência do médico e valores e circunstâncias do paciente. Então, acesso aos artigos é importantíssimo para o médico. Então, é isso que a gente vai falar um pouco hoje, né? Naturalmente, não vamos esgotar o assunto, porque a gente tem outras aulas para falar, para complementar, mas nós vamos dar uma noção geral aí de como que a gente lida com os artigos científicos. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para que a gente possa começar. Eu gostaria que um de vocês pudesse... Vocês estão vendo o slide? Sim, dá para ver. Sim. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Eduardo. Então, vamos lá. A análise crítica de artigos científicos. A primeira pergunta é por que lemos artigos científicos, né? Isso está dentro aí, exatamente dentro da nossa disciplina, né? Que é a medicina baseada em evidência, é uma realidade na tomada de decisão de conduta por parte dos médicos, ou do médico, né? Hoje em dia não basta apenas sabermos sobre alguns aspectos ali relacionados a uma determinada patologia, fisiologia, farmacologia, e tomarmos como base nossas experiências clínicas, quer dizer, a experiência pessoal, né? Para termos certeza que estamos fazendo melhor pelo paciente. A gente precisa, digamos assim, subsidiar o nosso processo decisório, levando em consideração a medicina baseada em evidência, que, na verdade, reflete o que está publicado na literatura médica, reflete as evidências científicas, né? Como ter acesso às evidências científicas? Já há vários anos, né? Vamos colocar aí pelo menos 2 décadas, né? Com acesso à internet, a gente tem facilidade para ter acesso às publicações científicas, mas o livro-texto ele é muito importante, né? Que ele engloba ali vários assuntos relacionados, por exemplo, às emergências médicas, à medicina interna ou à cardiologia. Quer dizer, você tem um livro que onde ele aborda todas essas patologias relacionadas, né, como que eu faço diagnóstico, como que eu trato, com que drogas que eu trato, coloca ali as referências bibliográficas também, né? Acesso a uma biblioteca. Aí na Universidade de Vassouras vocês têm acesso a uma biblioteca, né, uma biblioteca ampla, com vários livros, né, sobre os mais variados assuntos relacionados à medicina, que vocês podem dispor, né? A biblioteca virtual também, eu posso ter acesso através de uma biblioteca virtual. O Google, né, a nossa plataforma de busca principal, mais utilizada, ela permite que eu busque informações relacionadas à medicina. O que nós usamos bastante, né, eu, inclusive, uso bastante, é essa plataforma onde os artigos são colocados, né, que é a PubMed, né, a plataforma PubMed. São artigos que são... as revistas publicam os artigos, né, revistas que a gente já vai falar, que são revistas que são indexadas, né, tem um determinado fator de impacto também, e ali se coloca nessa plataforma, ou se disponibiliza nessa plataforma, o acesso
aqueles artigos que foram publicados por ordem cronológica, né? Os artigos mais recentes são publicados ali e também temos os artigos com maior tempo de publicação. Então, eu posso fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto e encontrar ali várias publicações que me interessam, né? Desde a mais recente, desde uma revisão, desde um artigo que tenha o acesso livre ao full texto, né? Então, eu posso ali dentro do PubMed colocar selecionar algumas caixas, né, onde eu tenho acesso, por exemplo, a um número de artigos que tem o texto livre. Então, eu posso ver esses artigos, ver o texto completo, né? Ali eu posso ler dentro do artigo apenas o abstract, posso ler o full texto, que é o que eu acabei de falar. Também posso pesquisar artigos que tenham o full texto livre, né? Algumas revistas, para ter acesso ao artigo completo, você deve ser assinante da revista, né? E eu posso ter uma assinatura individual de uma revista que eu tenho interesse. Eu comentei com vocês isso na semana passada. Eu assino uma revista há muitos anos, porque eu tenho interesse na publicação de assuntos relacionados à medicina interna, né? E uma assinatura corporativa também é possível, né? Todas essas revistas, né, elas possuem uma forma de você assinar através de uma instituição, né, uma pessoa jurídica, e uma licença para que um determinado número de pessoas possam ter acesso àquela revista, né? Então, eu faço uma assinatura com, por exemplo, 200 licenças, e essas 200 licenças, as pessoas entram lá com seu login e senha e têm acesso à revista, podem consultar a revista sempre que acharem necessário, né? Como lidar com o aumento exponencial das informações científicas, né? Isso é um problema e está relacionado aí ao que eu estou falando, né? Aqui é uma publicação que fala sobre isso. Veja um número de artigos que são publicados, né? Os novos artigos publicados por cada ano, né? Então, tem ali, inclusive, com uma projeção para 2025, né? Quase 1,5 milhão de artigos publicados por ano, sobre os mais variados assuntos médicos, né? O crescimento da literatura médica, né? E também a gente já vai falar sobre isso, né? A importância de trabalhos bem feitos, dos trabalhos randomizados, controlados, né? Ali falando também do aumento exponencial. Quer dizer, como é que eu lido com isso, como é que eu seleciono, como é que eu procuro esse tipo de informação. Eu posso procurar escolhendo o tema de interesse e pesquisar, né? Eu tenho lá, eu quero fazer uma pesquisa sobre arritmias cardíacas, então eu vou no PubMed e coloco lá o meu tema de interesse e vou encontrar artigos relacionados, né? Eu posso olhar o título, né, daquele artigo que foi selecionado, é um título, né, que tem exatamente a ver com o caso que eu estou acompanhando, que eu preciso decidir o que eu vou fazer. Lembra-se, ali dentro da medicina baseada em evidência, a gente falou sobre a importância de um acrônimo, né, que é a pergunta PICO, onde eu tenho o problema, o grupo intervenção, o grupo controle e o desfecho. Então, aquele artigo ele se refere ao caso em questão, né, a patologia do paciente e o processo decisório que eu devo tomar para tratar o paciente com droga A ou droga B. Então, o título do artigo, ele já me direciona para o que vai estar ali dentro daquela publicação. Também pode ser um título que nos leve a pensar, ele questiona algumas coisas que foram colocadas. Por exemplo, né, eu sou intensivista, então esse título ele coloca ali mais respeito em relação à pressão venosa central. Quer dizer, nesses últimos anos tem sido questionado o valor das pressões de enchimento como um parâmetro para avaliar fluido-responsividade em relação à sua acurácia, né? Então, isso tem sido colocado na literatura, artigos questionando a relação da PVC com o volume intravascular, que nós fizemos isso durante anos e anos e anos. Então, esse artigo fala sobre isso, mais respeito com a PVC, quer dizer o seguinte, que a gente não deve abandonar a avaliação da pressão venosa central
para avaliar o volume intravascular, para avaliar a possibilidade se o paciente é respondedor ou não a uma alíquota de volume para aumentar o débito cardíaco. Então, o título do artigo ele já te instiga a ler o artigo, né? O autor ele teve essa capacidade, ele coloca um título que me estimula a ler o artigo, né? Outra coisa, o artigo é original, é um artigo de revisão, é uma publicação recente, quer dizer, o que eu quero encontrar, né? Lógico, a gente vai sempre atrás de publicações recentes, importantes, que eu possa conduzir e tratar o meu doente da forma apropriada, né? O que a literatura recomenda recentemente. Mas os artigos de revisão também são muito importantes, porque eles abordam todos esses aspectos até chegar ao que a gente chama de estado da arte, quer dizer, o que está sendo feito nesse momento para tratar aquela determinada patologia. Trata-se de um artigo original, quer dizer, um artigo original ele é importante que ele coloca um fato novo ali na comunidade científica a respeito de uma intervenção terapêutica, por exemplo, né? Então, eu estou olhando uma publicação que está mostrando um fato novo para abordar determinada patologia. Essa aqui, eu dei essa disciplina no ano passado, então essa era uma publicação que apareceu ali no New England, né? Vejam ali, agosto de 2021, né? Falando a respeito de um anticorpo para ser utilizado para prevenção de tromboembolismo venoso, trombose venosa profunda e também embolia pulmonar, né? Aqui uma publicação da semana anterior, quer dizer, hoje é segunda-feira, essa publicação foi de quarta-feira passada, né? De um anticorpo monoclonal para ser utilizado para tratar doença de Parkinson. Então, vejam, a ciência ela avança, né? A gente precisa acompanhar, eu preciso ter curiosidade, principalmente, por exemplo, se eu sou um médico que trata de pacientes com Parkinson, né? Eu sou um neurologista, eu sou um colega que faz geriatria, então eu acompanho pacientes com doença de Parkinson, doença neurodegenerativa, obrigatoriamente eu tenho que ter acesso a essa publicação, ler ela com calma, para poder ver, para poder saber se existe benefícios com o uso dessa droga ou não para tratamento de Parkinson. Já tem um resuminho ali na página inicial da revista falando a respeito do resultado, né? Ali em um estudo, um trabalho controlado, onde se usou placebo, né? Esse anticorpo monoclonal não mostrou lentificação da progressão da doença num período de 52 semanas. Quer dizer, está dizendo ali que o uso desse anticorpo não mudou, não lentificou a progressão da doença. Quer dizer, isso é uma notícia que não é uma notícia boa, um resultado bom, mas me interessa ler o artigo, principalmente se eu tenho interesse nessa área do conhecimento. Então, isso é obrigatório para o médico, buscar a informação, né? Em qual revista foi publicado, foi revisado por pares, né? Vocês devem ter ouvido bastante isso aí durante a pandemia, né? Então, quando a gente submete um artigo para publicação, as revistas pegam esse artigo que foi submetido para publicação e levam para os revisores, né? Os revisores, né, são professores, são pesquisadores que fazem parte ali do corpo editorial e atuam como revisores. Então, o artigo é levado para alguns revisores que olham aquele artigo e vejam vê se ele está adequado ou não para ser publicado. Se existe alguma correção que deva ser feita, se os resultados estão compatíveis, se a análise estatística foi adequada, se o desenho do artigo foi adequado, a forma como o autor escreve foi adequado, se tem plágio, se não tem plágio. Quer dizer, para isso existe um corpo editorial da revista para poder olhar esses aspectos. E depois de passar por essa revisão, o pesquisador submete, ele tem o retorno de que o artigo foi aprovado para publicação e vai ser publicado lá no volume tal da revista, né? Normalmente, as revistas que têm um bom corpo editorial, que trabalham com seriedade, são revistas que têm o que se chama um fator de impacto muito grande, elas são lidas por um número grande de pessoas, essas pessoas procuram, os médicos, né, a comunidade científica procura informação
através dessas revistas, exatamente por conta da sua seriedade, né? Eu vou ler todo o artigo, vou ler apenas o resumo, isso depende, né, da minha área de interesse, da informação que eu quero buscar. Se eu quero detalhes a respeito de uma intervenção terapêutica, né, o ideal é que eu leia todo o artigo, né? Eu leia, além de ler o resumo, eu leia a introdução, o material e métodos, os resultados, a discussão, a conclusão, né? Eu preciso ler o artigo todo para entender tudo que se refere ao artigo e entender também os resultados e as conclusões que o autor coloca ali quando ele compara o resultado dele com a literatura. A gente vai ter uma aula específica de como montar um projeto de pesquisa na semana que vem, onde a gente vai falar sobre isso com mais calma. Ou então eu vou logo ver os resultados, eu quero saber se aquela droga funciona ou não, se a droga não funciona, se não houve diferença ali, se não houve benefício mostrado, eu posso já ignorar e procurar outro tipo de informação. Qual a metodologia do estudo, desfechos, níveis de evidência? Aqui a gente tem uma lista de vários desenhos de artigos, é o que eu vou falar um pouquinho mais agora, né? Aqui é uma aula feita por um colega médico, cirurgião, o Cláudio. Trabalhamos juntos durante vários anos e, infelizmente, esse colega ele acabou morrendo aí na pandemia por causa de Covid. Então, como eu vou mostrar alguns slides dele, eu faço questão de homenageá-lo, né? Aqui ele descreve os principais modelos de pesquisa, vai falar e também mostra vários pontos ali que estão relacionados a que metodologia está sendo utilizada, né? Deixa eu interromper aqui um minutinho para falar com vocês. Alguma pergunta até agora? Não, tranquilo. Tranquilo, professor. Só um comentário assim, que eu acho interessante sobre essas coisas que o senhor fala sobre aprender a ler um estudo antes de qualquer coisa, né? Não só confiar onde ele foi publicado. Recentemente, agora, saiu uma notícia de que eles estão suspeitando de possível fraude nas pesquisas sobre a teoria beta-amiloide no Alzheimer. E aí, eles estão investigando fraude em trabalhos que já têm mais de 15 anos, de quando começou a teoria. Entendi. É importante. Existe como é que eu posso te explicar, Leonardo? Eu aprendi isso quando eu fiz pós-graduação, quando eu fiz doutorado. Trabalhei com o chefe do laboratório, né? Chama-se Gilberto Domon. E a gente teve aula sobre metodologia de pesquisa, e eu nunca me esqueço assim, das aulas que ele dava, da experiência que ele tinha, né? Aprendi muito com ele. E um item é o seguinte: a ciência é reprodutível. Reprodutível quer dizer o seguinte: se eu publico um trabalho e mostro, por exemplo, um fato novo ali para a comunidade científica, a forma como eu publiquei o trabalho, que metodologia eu utilizei, ali está dentro de material e métodos, tudo que eu fiz para poder chegar aos resultados, né? Mesmo que seja o que a gente chama de pesquisa básica, né? Onde eu tenho ali informações novas, por exemplo, para uma determinada patologia. Isso é reprodutível. Reprodutível quer dizer o seguinte: outro pesquisador, em outro laboratório, em outro hospital, em outro cenário, ele pode reproduzir aquele trabalho da mesma maneira que eu fiz, né? Da mesma maneira que eu fiz. Se o meu trabalho estiver correto, se o meu trabalho estiver correto e ele for reproduzido, os resultados serão os mesmos. Serão os mesmos. Então, se eu estou publicando que eu fiz um trabalho, que a intervenção A é melhor do que a intervenção B, e outro pesquisador, lá mais à frente, ele faz um outro trabalho com o mesmo desenho, para se estudar a mesma patologia, comparando a intervenção A com a intervenção B, e se o meu trabalho estiver correto, ele vai encontrar o mesmo resultado, que a intervenção A é melhor do que a intervenção B. Então, isso faz parte da ciência. Publicou-se um trabalho, outro pesquisador pode fazer um trabalho exatamente igual, né? Pode incluir um número maior de pacientes, né? O N maior, quanto maior o N, maior a robustez dos resultados, e ele pode encontrar resultados iguais. Então, aquele trabalho ele está refletindo
digamos assim, a verdade, né? Ele encontrou um resultado e isso é reproduzido por trabalhos sequenciais. Por outro lado, esses novos trabalhos feitos com o mesmo desenho, né, do estudo anteriormente, ele pode encontrar um resultado completamente diferente ou oposto. E aquele trabalho que foi publicado lá, aquilo que foi dito, a intervenção A é melhor que a intervenção B, ele cai por terra, porque os novos trabalhos feitos com o mesmo desenho não mostraram a consistência desse resultado. Então, medicina tem muito isso. Uma verdade, hoje, como ela é a ciência reprodutiva, aqueles trabalhos são feitos por outros pesquisadores e daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, aquela intervenção feita hoje ela pode ser considerada inócua ou que não deveria ter sido feita. A ciência avança desse jeito, né? A ciência avança desse jeito. Então, o fato de eu ler uma publicação hoje e acreditar que aquilo é verdade é porque aquele trabalho está me mostrando isso. Mas outros trabalhos com o mesmo desenho podem corroborar ou não aquela intervenção A melhor do que B, ou isso não ser verdade. Então, o que você está falando faz parte da ciência, faz parte da ciência. Não querendo fazer comentários, né? Porque eu acho que isso sai um pouco do que a gente está falando. A gente está falando aqui de metodologia, de qualidade de trabalho, de críticas em relação ao trabalho. Não esquecer que por trás disso tudo tem uma indústria que tem lucro, né? Que é a indústria farmacêutica. Também, se não houvesse a indústria farmacêutica, nós não teríamos os fármacos que nós precisamos aí para tratar os nossos pacientes. Então, para isso, a ciência ela avança, ela é reprodutiva. Então, como é que eu posso explicar? Lógico que a gente tem que acreditar nas publicações, né? Na qualidade delas, e nós vamos agir sempre assim, né? Mas ela é reprodutível. Mais adiante isso pode mudar, que é exatamente o que você está falando. Essa questão de se houve fraude ou não houve fraude, aí sai um pouco da área científica e entra para o que a gente não deseja, né? Que não deveria haver esse tipo de comportamento, né? Ou conotação dentro das publicações científicas. Mas existe, né? Existe. O que a gente vai fazer? Existe o plágio também. Tem autores que publicam trabalhos que são cópias de outros trabalhos que foram publicados, né? Tem até uma ferramenta na internet, no próprio Google, para você ver se aquilo que está escrito já foi publicado em outro trabalho, se aquilo ali não faz parte de um plágio, entendeu? E aí o autor é sinalizado que não, aquele trabalho que ele submeteu não vai ser publicado na revista. Então, deve haver um rigor científico e nunca esquecer que aquela informação ela é reprodutível. Outras publicações vão ser reproduzidas semelhantes a ela e podem encontrar o mesmo resultado ou não. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. A gente vai falar um pouquinho dos desenhos, né? Dos desenhos. Onde é que eu estou aqui? Deixa eu andar aqui. Andar aqui. Está aqui. Vocês estão vendo o slide, né? Sim, estamos sim, professor. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses aqui, né? O que é o estudo de casos? Estudo de casos eu tenho relato de casos e série de casos. Então, são incluídos pacientes descrevendo ali uma determinada patologia, né? Então, o que caracteriza, né, o estudo de casos, o relato de casos e série de casos? Aqui são descrições detalhadas de um só caso ou de poucos casos, né? Aqui, cerca de 20% a 30% dos artigos originais publicados em grandes revistas médicas são estudos de 10 ou menos pacientes. Então, são patologias que muitas vezes são encontradas e descritas e, por sua vez, publicadas ali para a comunidade científica, né? Esses relatos de casos, né, as vantagens servem para descrever doenças novas ou raras ou manifestações e associações não usuais de doenças conhecidas. Desencadeiam estudos adicionais mais decisivos. As limitações não servem para testar hipóteses e fazer comparações,
são suscetíveis ao viés, a gente vai falar mais adiante, não estimam a frequência nem o acaso da ocorrência descrita. Quer dizer, eu encontro pacientes com uma determinada patologia e publico ali como relato de caso ou série de casos, né? É um estudo, aliás, a série de casos é um estudo com um grupo maior de pacientes, 10 ou mais. Vantagens e desvantagens da série de casos. Avaliação do acaso, aplicação de algumas estatísticas na série de casos, limitações, ausência de grupo de comparação, descrição em determinado instante daquela população, daquela coorte, a gente já vai falar sobre isso também, valor restrito para estabelecer causa e efeito. Estudo de caso e série de casos não são investigações epidemiológicas propriamente ditas. Então, elas são importantes, mas não trazem ali uma informação que uma droga funciona, ou então que o percentual daquela patologia dentro daquela população é X, é Y, quer dizer, elas servem para descrever, né? Estudo de caso-controle. Os estudos de caso-controle comparam a frequência de um proposto fator de risco, exposição, em um grupo de casos com a de um grupo de controles. Quer dizer, eu tenho o estudo de caso-controle vai analisar a frequência de um fator de risco, a exposição para aquele grupo de pacientes. E isso vai ser comparado com um grupo de controle, né? Então, eu tenho uma população em risco, uma amostra com doença e uma amostra sem doença, que são os controles. Por exemplo, no passado, qual foi a frequência de exposição nos dois grupos? Então, eu posso analisar e tirar informações derivadas desse tipo de estudo, né? Então, eu olho para trás, eu tenho uma população, eu vou olhar o grupo de casos, que são os pacientes doentes, e o grupo controle, que são os não doentes, os que foram expostos, que não foram expostos, e aí eu vou ter ali o número de dados obtidos com cada grupo e vou fazer a análise desses dados. Então, ele é um estudo retrospectivo, é um estudo que eu olho para trás para poder... Caso-controle, vantagens e desvantagens. Permitem fazer comparações, rapidez e economia, sem limitações impostas pela frequência da doença. Não permite, desvantagem, não permite cálculo de incidência ou prevalência, susceptibilidade ao viés. Coorte versus caso-controle. Ambos são estudos observacionais de fatores de risco. Caso-controle, já há desfecho na ocasião da pesquisa. Coorte, relação temporal entre causa e efeito. O estudo de coorte é um estudo longitudinal, prospectivo ou retrospectivo. Parte-se da causa em direção ao efeito. Difere do ensaio clínico randomizado por não haver alocação aleatória de exposição. Eu já vou explicar melhor isso quando a gente falar de trabalho randomizado controlado. Quer dizer, eu tenho ali os participantes expostos e não expostos, mas eles não são formados de forma aleatória. Não existe randomização, né? E, dessa maneira, fica difícil, ou os resultados encontrados podem ser criticados. Aqui um estudo de coorte. Expostos, não expostos, doentes, não doentes, no grupo exposto, doentes, não doentes, no grupo não exposto. O grupo, aí eu tenho as informações referentes a esses grupos, A, B, C, D, e eu vou fazer análise de dados para aquela população, para aquele grupo ali inserido dentro daquela população. Estudos ecológicos, né? Utilizam dados já agrupados, coeficiente de mortalidade ou morbidade de uma dada região, porcentagem de analfabetos, proporção de população servida com saneamento básico, empregam o grupo de indivíduos como unidade de observação. Áreas geográficas são geralmente as unidades de análise. Por exemplo, associação entre tabagismo e câncer de pulmão. E aí chegamos no principal desenho, né, ao qual nós damos mais valor, que é um ensaio clínico randomizado controlado, onde eu parto da causa em direção ao efeito. Os participantes são colocados aleatoriamente para formar grupos de estudos e controle. Então, eu tenho um ensaio clínico
onde eu vou ter o grupo intervenção e o grupo controle. E esse grupo intervenção e o grupo controle, eles são formados através de randomização. Eles são formados de maneira aleatória, para que um grupo tenha características semelhantes a outro grupo. E aí uma intervenção no grupo intervenção, comparada com o grupo controle, eu vou medir o resultado dessa intervenção, se o desfecho foi favorável naquele trabalho, naquele ensaio clínico randomizado controlado. É apontado por muitos autores como a melhor estratégia para se investigar uma relação causa e efeito. E aqui eu tenho delineamento, eu tenho uma população, eu tenho uma amostra para estudo, né, onde eu tenho o grupo de estudo, que é o grupo intervenção, e o grupo onde não vai haver intervenção, que pode ser o grupo placebo, ou não vou fazer intervenção nenhuma, que é o grupo controle, né, o placebo, vai tomar lá um comprimido que não tem fármaco nenhum. Ou eu vou comparar a intervenção A com a intervenção B. O grupo intervenção seria a droga A e o grupo controle a droga B. E aí eu vou ter com efeito, sem efeito, com efeito, sem efeito, e vou analisar os dados. O ensaio clínico randomizado. Alta credibilidade como produtor de evidência científica. Muitos desfechos clínicos podem ser investigados simultaneamente. A interpretação dos resultados tende a ser mais livre dos fatores de confundimento, exatamente porque eu estou criando o grupo intervenção e controle através de randomização, de forma aleatória. E mais, né? A intervenção e a verificação dos resultados podem ser dissimuladas com o uso do placebo, quer dizer, eu tenho o grupo intervenção e o grupo controle, não usar droga nenhuma, é o grupo placebo, né? E técnicas de aferição duplo cega, de modo a não influenciar examinados e examinadores, quer dizer, tanto o pesquisador quanto os pacientes não sabem a que grupo, não sabem que recebeu qual intervenção. Quer dizer, se eu estou comparando a droga A no grupo intervenção com o placebo aqui, que vamos dizer que seria a droga B é o placebo, eu estou comparando A com B. O pesquisador não sabe quem recebeu a intervenção, a droga A, e o paciente também não sabe quem recebeu a droga A e a droga B. Então, isso a gente chama de cegamento do estudo e duplo cego, porque tanto o pesquisador quanto o paciente não sabe que intervenção foi feita. Existe certeza que o tratamento é aplicado antes de aparecerem os efeitos. Quer dizer, o paciente desenvolve determinada patologia, existem lá os critérios diagnósticos para tratar, e aí eu começo a tratar intervenção e o controle. E lá na frente, depois de eu inserir um determinado número de pacientes, incluir um determinado grupo de pacientes no estudo, eu vou fazer a análise dos dados e vou analisar os resultados. Quer dizer, pode haver benefício com o uso da droga ou não. Avaliação da eficácia ou efetividade de procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, né? Principalmente terapêuticos. Comparação de novas terapêuticas medicamentosas. Então, o ensaio clínico prospectivo, randomizado, duplo cego, ele é importantíssimo para nos trazer a informação, né, os famosos RCTs, de que aquela droga funciona, de que aquela droga diminui a mortalidade, que aquela droga é a que deve ser prescrita quando comparado com outra intervenção. Aqui, estudos analíticos, né? Intervenção do ensaio clínico, que eu acabei de falar, ou comparado com os estudos observacionais. Esses estudos observacionais podem ser de uma coorte, de caso controle ou estudo transversal. Nos estudos observacionais, os participantes da pesquisa não são sorteados para os respectivos grupos, quer dizer, não existe a randomização. Digamos que essa seja a grande crítica em relação aos estudos observacionais, porque já pertencem a eles antes do início da pesquisa. Então, os grupos são criados, eu posso ter um estudo observacional prospectivo com intervenção, mas os grupos não são criados de maneira randomizada, não existe a forma aleatória de criar os grupos. E o estudo também não existe o cegamento, não é duplo cego. Então, no estudo observacional, eu não tenho
digamos assim, essa formação dos grupos, né? O grupo intervenção e o grupo controle, como é feito num trabalho randomizado controlado. Revisão sistemática é um tipo de investigação científica que reúne vários estudos originais. A gente chama isso de investigação secundária, fazendo síntese dos resultados através de estratégias que limitam vieses e erros aleatórios. Então, eu vou à literatura, vejo tudo aquilo que está publicado sobre um determinado assunto, né? Coleta de dados, analisa-os e fornece a avaliação crítica dos estudos, objetivando a responder uma pergunta. Então, eu vou pegar todas as publicações que tiveram aquele desenho, sejam essas publicações RCTs ou estudos observacionais, vou analisar todas e vou fazer uma revisão sobre aquele tema. A revisão sistemática usa metodologia científica, tem método de seleção e avaliação bem definidos e explícitos, permite avaliação crítica, permite avaliar a possibilidade de viés. Então, a ter acesso a esses estudos secundários, como a revisão sistemática, é muito importante, porque elas fazem uma síntese do que está publicado e me mostram o resultado dessa síntese, né? A meta-análise é mais ou menos a mesma coisa, só que ela utiliza dados, né? Ela me mostra essa informação através de uma síntese matemática dos resultados do estudo primário. Então, tudo que foi publicado sobre aquele assunto, os resultados que foram encontrados, e a meta-análise ela vai me fazer o conjunto e vai me dar uma nova informação, normalmente por esse gráfico aqui, forest plot, né? Onde você tem ali a informação se aquela intervenção é benéfica ou não. Então, trata-se de um método estatístico que pode ser utilizado na revisão sistemática. Faz-se a análise da combinação de resultados, utiliza-se o forest plot como gráfico de visualização dos resultados. Então, tanto a meta-análise quanto a revisão sistemática são muito importantes e estão lá no topo da pirâmide das evidências, né? Validade e viés. O que é isso, né? Validade de uma investigação, ela pode ser interna ou externa, né? A validade de um estudo diz respeito ao grau de correção das conclusões alcançadas, né? A validade interna, elas são corretas para aquela amostra estudada. A validade externa, elas são aplicáveis à população de onde a amostra proveio ou a outras publicações. Em medicina, a gente tem, muitas vezes, o que a gente chama de estudo unicêntrico, onde ele foi feito apenas dentro de um hospital, por exemplo, né? E um estudo multicêntrico, onde vários hospitais forneceram, né? Incluíram pacientes. Então, o estudo multicêntrico ele é melhor do que o estudo unicêntrico. A validade externa ela é maior no estudo multicêntrico e ela é menor num estudo unicêntrico. Então, quando a gente vai ler um trabalho randomizado, controlado, prospectivo, duplo cego, multicêntrico, isso fala a favor de que existe validade, provavelmente existe validade externa para os resultados. Quando é um estudo apenas de uma população de hospital, unicêntrico, pode ser que aqueles resultados eles não se confirmem caso outras populações, outros pacientes de outros hospitais tenham sido avaliados. Então, o trabalho multicêntrico é melhor do que o trabalho unicêntrico, né? Interpretação dos resultados. Acaso como explicação, viés como explicação. Viés é um erro sistemático, tendenciosidade, distorção. Qualquer tendência na coleta, análise, interpretação, publicação ou revisão dos dados que induz a conclusões sistematicamente diferentes da realidade. Então, eu posso ter uma publicação que vai analisar, por exemplo, uma intervenção com uma determinada droga para tratar uma patologia, onde eu seleciono pacientes, né, incluo pacientes no grupo intervenção e controle, só pacientes jovens, né? E aí concluo que aquela droga é melhor, o grupo intervenção é melhor do que o grupo placebo. Mas eu não incluí pacientes idosos no meu grupo, no meu trabalho. Então, existe um viés que é não incluir paciente de diferentes faixas etárias. Então, quando você vai em métodos
você observa como o autor fez a inclusão dos seus pacientes. É importante que tanto o grupo intervenção comparado com o grupo controle, eles tenham características semelhantes, porque se houver alguma diferença no resultado, no benefício mostrado mais adiante, é exatamente por conta do uso da intervenção terapêutica. Eu posso ter viés de seleção, que é exatamente isso que eu acabei de falar, viés de aferição, viés de confundimento, está ali. Viés de seleção é o que eu já falei, né? Viés de aferição, erros imputar na maneira como as variáveis são conceituadas ou medidas. E viés de confundimento, os resultados de uma associação entre dois fatores podem ser imputados total ou parcialmente a um terceiro, quer dizer, são chamados fatores de confusão, fatores de confundimento, que podem limitar os resultados encontrados em uma determinada publicação. O autor tem que ter cuidado com isso também, né? Muito bem. Deixa eu interromper aqui para voltar para vocês. Nós vamos voltar a falar nas aulas subsequentes dessa comparação entre os estudos, né? O trabalho randomizado controlado, os estudos observacionais, né? A constituição do grupo intervenção, do grupo controle, randomização, se é de forma aleatória ou não, duplo cego, multicêntrico. Vamos falar um pouco sobre guidelines também, que são muito importantes. Eu não comentei hoje a respeito dos guidelines, eu vou falar sobre isso em aulas subsequentes também. É de uma maneira que a gente olhe as publicações e consiga identificar, né, ali dentro da pirâmide de evidências, aonde que ela está situada e a credibilidade delas, né? É o que a gente está falando hoje, análise crítica das publicações científicas. Dúvidas? Da minha parte, não, professor. Está tranquilo. Não? Quando eu digo... A minha também. Vocês têm aula de bioestatística, não tem? Ou já tiveram? Bioestatística, especificamente, a gente teve muito pouco. A gente trabalhou em epidemiologia, essa parte. Mas vocês... existe o profissional de bioestatística. Eu vou falar sobre isso na aula da semana que vem, que ele ajuda, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente, muitas vezes, precisa ter acesso a esse profissional para nos ajudar na análise estatística, né? Existem programas que fazem isso, né, de análise estatística, que nos ajudam também digamos assim, inserir os nossos dados para ver o quanto eles refletem a realidade e se existe diferença estatisticamente significante entre o grupo intervenção e o grupo controle, né? Que isso aí está dentro dos resultados, né? Eu tenho material e métodos e logo a seguir eu tenho os resultados. Esses resultados, eles são oriundos exatamente de uma análise estatística, né? Eu vou falar sobre isso semana que vem, né? Para que a gente possa comentar um pouco mais sobre isso. Como é que a gente monta um projeto de pesquisa? Algum de vocês já publicou trabalho científico? Vocês estão no meio do curso, no 7º período. A gente passou pela disciplina de iniciação científica 1, que a gente acabou desenvolvendo alguns pequenos projetos, principalmente resumo científico e projeto de pesquisa. Mas publicar, assim, a gente não chegou a publicar, não. Normalmente a gente publica aqui na faculdade mesmo, só para ter a primeira experiência, mas como estava em época de pandemia, a gente acabou não publicando. Entendi. Mas acho que alguns colegas nossos já publicaram sim, professor. Estão ouvindo aí? Alguém já publicou? Estão quietos, né? Na semana que vem, a gente vai falar exatamente sobre isso. As etapas que a gente tem que cumprir para publicar um trabalho, né? O título da aula é Como Montar um Projeto de Pesquisa, onde eu falo da minha experiência, né? Que não é grande, é uma experiência
de algumas publicações, mas tive que aprender também como é que é feito, né? E vou passar para vocês a minha visão. É uma visão técnica, né? Naturalmente, eu não estou inventando nada, e o máximo que eu faço é dar lá alguma conotação pessoal também a respeito das coisas que eu falo, que eu escrevo, ou então que eu mostro, né? Mas tudo que a gente faz, né, e medicina é fruto de publicações científicas, né, que nos orientam sobre como que eu vou tratar aquele paciente ali que está na minha frente, né? E nós devemos isso aos pesquisadores, né? Devemos isso aos pesquisadores. Se não tivesse pesquisador, não tinha médico, né? Seria puramente charlatanismo, né? E não adiantaria nada o exercício profissional. Então, a gente é fruto dos pesquisadores. A gente faz aquilo que os pesquisadores publicam e nós utilizamos ali na nossa prática clínica. Eu vou, semana que vem, falar sobre como montar um projeto de pesquisa, tá bom? Aí eu vou falar um pouquinho sobre análise estatística, e que isso também é uma área complexa, né? Por isso que eu falei que tem o profissional da bioestatística, né? Para que a gente possa também lançar a mão dele, nos ajudar muitas vezes a entender ali, a fazer análise dos dados, né? Mas digamos assim, o mínimo necessário a gente tem que conhecer, né? Para poder olhar um artigo e agir no sentido de acordo ali com seus resultados em relação ao tratamento de um paciente. Ok? Então, alguma pergunta adicional ou não? Acho que não, professor. Não? Tudo esclarecido. Então tá. Então, semana que vem vai ser como montar um projeto de pesquisa. Vocês podem colocar o nome, a matrícula e sair de sala. Um abração. Semana que vem a gente está junto novamente, tá? Um abraço. Tchau, tchau, professor. Obrigado pela aula. Uma boa semana. Boa semana para vocês todos, tá? Professor, Pode falar, Ana. boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então, na semana passada, eu estava na aula, só que eu tenho um bebê de 3 meses. Aí ele começou a chorar na hora da chamada, eu não consegui colocar a chamada e já tinha terminado quando eu coloquei. Pode abonar minha falta? Posso, lógico. Fica tranquila, não vai ter problema nenhum não, tá? Ah, obrigada. Um abraço e tudo bem com o seu bebê aí. Continua cuidando dele, tá? Ah, obrigada. Boa noite. Boa noite.